Boa noite a todos, que a paz de Jesus se estabeleça dentro dos nossos corações hoje e sempre. Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título Pedi e Obtereis. E nos coube o tema transmissão do pensamento e ação da prece, para reflexão da noite. E transmissão do pensamento. Então nós precisamos pensar aqui, o pensamento. O que seria o pensamento, né? E no Wikipédia está assim, pensamento e pensar são respectivamente uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ou poder de si e, com isso, lidar com ele e de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. E encontrei duas citações. A primeira de Buda, onde ele fala: somos o que pensamos e tudo o que somos com nossos pensamentos fazemos com o nosso mundo. Já Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele diz assim: não somos o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo que esquecemos. Somos palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. E refletindo sobre essas citações, para mim veio que o pensamento, então, ele é a expressão mais clara de nós todos, espíritos eternos. E por intermédio dos níveis consciente, inconsciente, que é desse ego que a gente carrega, né, essa persona nessa encarnação, e mais no nível espiritual, que é o que somos realmente, né, o espírito com bagagem de várias outras encarnações, aonde trazemos sentimentos, aonde trazemos habilidades, né, de outras encarnações. Então, os pensamentos, eles seriam um misto de tudo isso, né, e com certeza os pensamentos criam a vida que queremos, mediante a vontade de cada um de nós. Pensamos e executamos umas coisas sim, outras não, mas aquilo se diz muito respeito daquilo que somos. Existe um estudo que diz que ao dia nós temos 70 mil pensamentos. Isso dá em torno de 3.000 pensamentos por hora. Nós não paramos. O nosso cérebro, nossa psique pensa o dia todo, e é um número enorme, né, de pensamentos. E então nós vamos trazer rapidamente como que se processa essa transmissão de pensamento, né? O pensamento acontece e ele se transmite, né, em ondas. Então eu peço para todo mundo, se puder, ler o Livro dos Espíritos, que ali vem todas essas explicações muito mais detalhadas do que com o pouco conceito que a gente traz aqui, mediante também o nosso ensinamento, o nosso entendimento, mediante o nosso entendimento. Então, a transmissão do pensamento. Todos nós, encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados num fluido denominado fluido cósmico universal. E esse fluido, ele preenche todo o nosso planeta, preenche as galáxias
ele preenche o todo, ele preenche todo o universo. E ele possibilita a origem de todos os tipos de matéria, inclusive as mais densas, né? As matérias aqui do nosso plano são matérias densas, como nós também, né? O nosso envoltório é denso. No livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier, né? O espírito André Luiz, ali ele traz que o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, quer dizer, o sopro do Criador. E nesse elemento primordial, que é o fluido universal, vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como se fosse os peixes no oceano. Então esse fluido, ele está no todo, como se fosse um oceano para os peixes. E ele ainda relata que os espíritos divinos, como ele se refere lá no texto, no livro, ele fala divinos escultores. Então esses espíritos, esses divinos escultores, eles pegam esse fluido primordial e o modificam para esculpir ou criar tudo que existe. As constelações, os sóis, os planetas, qualquer tipo de matéria. E entendendo que esses espíritos são espíritos hiperevoluídos da categoria crística, são extremamente evoluídos, então eles conseguem manipular esses fluidos. Então, para termos um entendimento desse fluido cósmico universal, nós podemos trazer para nós aqui como se fosse a nossa atmosfera, onde ela envolve a todos nós no planeta, né? Esses gases, e o ar que preenche aqui, ele dá vida para nós aqui no planeta. Sem essa atmosfera, a gente não teria vida, né? O planeta Terra não seria possível ter vida. E o fluido também ele banha todo o universo. Na doutrina espírita, ela nos traz que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo. E que diz que Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. E o fluido cósmico é esse veículo que liga o espírito à matéria. Sem ele, não existiria a vida como a conhecemos, né? Porque o fluido, ele liga espírito e matéria. Somos espíritos eternos e temos essa matéria, né? Para podermos fazer todas as experiências aqui nesse plano, e a gente precisa desse fluido para como se conseguir se acoplar espírito e matéria para ter a vida. E pensando, não é muito fácil o entendimento, né? A ciência da Terra, nós estudamos, nós temos um conhecimento, mas nas realidades do mundo espiritual, ela ainda é desconhecida de todos nós. Nós não temos essa bagagem de entendimento para entender. Mas nos livros da doutrina espírita, vários deles vão nos dando essa ciência de como essas leis, esses elementos da espiritualidade, como eles funcionam, né? Então, buscar os livros da doutrina espírita, as obras de Kardec, isso nos traz muito conhecimento. Eu indico para todos lerem, né? E para poder ter um maior entendimento.
Então o pensamento, ele é uma energia extremamente poderosa, né? E vibra em diferentes frequências. Mas o pensamento, ele precisa do impulso da vontade para emiti-lo. Não adianta só pensar, precisa ter a vontade para aquele pensamento ser emitido. E também ele precisa do fluido cósmico, porque esse fluido cósmico, ele é aquela força que impulsiona o pensamento à frente. O exemplo que nós temos aqui no nosso planeta é o som, né? O som, para ele ecoar no espaço, ele precisa de ar. Sem o ar, no vácuo, esse som não se propaga. Então, no pensamento, o pensamento é criado, ele precisa da vontade para poder estimular, e o fluido cósmico, ele impulsiona esse pensamento à frente para que ele alcance o objetivo dele, seja lá qual for. Ele tem necessidade desse fluido. Um exemplo dessa transmissão de pensamento é a telepatia. Eu acho que com todo mundo acontece isso. Às vezes a gente se pega pensando num amigo, num parente, e de repente aquela pessoa liga, manda uma mensagem. O que aconteceu? Houve o pensamento, teve a vontade, a lembrança daquela pessoa, o fluido cósmico entra em ação e o carrega até outra pessoa. E a outra pessoa lá também tem a mesma lembrança e fala: nossa, vou ligar, vou mandar uma mensagem. E essa transmissão ali, ela acontece. E aí a gente vê que essa ação, ela se dá além dos nossos 5 sentidos, né? É uma coisa que é do espiritual. É uma coisa além dos nossos sentidos. Então, quando estabelecemos um pensamento, podemos pensar nos amigos encarnados, como também podemos pensar nos desencarnados, né? Nos nossos queridos que já se foram. E ali se estabelece essa corrente fluídica, que são ondas eletromagnéticas. Todo pensamento é uma onda eletromagnética. É como uma ligação de celular, como o rádio, quando a gente procura lá a estação, né? Ele chega naquela frequência, ela emite aquela frequência como ondas, né? Em ondas eletromagnéticas. Cada dia mais se ouve falar em policiar o teor dos pensamentos, né? Porque eles criam mesmo a vida que temos. Então, se a gente faz pensamentos de pesar, de tristeza, de penúria, assim, a gente vai trazer para nós uma vida pesada, porque o pensamento, ele não anda sozinho. O pensamento, ele acontece, ele é criado, mas depois dele vem sempre um sentimento, vem uma emoção. E esse sentimento e essa emoção é que carrega esses sentimentos, ora de tristeza, ora de alegria. Se os pensamentos são alegres, né, são de sucesso, de felicidade, a vida, ela vai se tornar mais leve, mais abundante, né, mais próspera. E o contrário também acontece, né? Trazemos a tristeza, a infelicidade e acaba nos buscando. Então, policiar esses pensamentos é muito, muito importante.
E nos pensamentos negativos nós podemos plasmar doenças no corpo físico, como também podemos sanar doenças. Podemos trabalhar com os pensamentos, com a vontade, a harmonia celular. Lógico, falar assim, eu vou pensar e vou me curar. Não, né? Tem todo um processo por trás, né? Acredito também que tem o merecimento, tem a nossa forma de ligação com o plano espiritual, tem todo o nosso trabalho de cuidar do corpo físico, com os médicos do plano da Terra, né? Então, são vários os quesitos aí, né? Pensei em curar, estou curado, né? É tudo um processo. E nós, o que fica aí também com relação a isso é o policiar, sim, pensamentos, mas também palavras, atos, sentimentos. É todo um conjunto, porque o amor, ele une as pessoas, né? Em pensamentos, em emoção, mas os sentimentos negativos, ele também une com a mesma força. O ódio une, a inveja, mais do que a inveja, o ciúme, né? Os pensamentos mais negativos, ele une também. A pessoa está aqui, manda um pensamento negativo para outra lá longe, né? Seja quem for, aquilo cria uma ligação ali, e isso não é nada bom, né? Principalmente para quem cria, e quem recebe também vai receber essas ondas negativas. Então, por aqui nós vemos que o pensamento é uma forma muito poderosa. Então, qual é a forma mais sublime do pensamento? Né? A forma que traz mais serenidade para o coração é a prece. A prece é uma transmissão de pensamento. E por intermédio dela, nós mudamos completamente nosso padrão vibratório. Nós trazemos próximo de nós os amigos espirituais, aonde eles nos ajudam, nos fortalecendo, tirando as tentações que são tantas, né, da nossa volta. Isso se estimularmos essa vontade, esse desejo e fazer isso realmente acontecer, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Eles não interferem, nossos protetores não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós fazemos tudo aquilo que queremos. Eles podem nos induzir a fazer o melhor, mas se nós não escutarmos, de nada vai adiantar. E Deus quer que assim aconteça, porque a responsabilidade tem que ser nossa. Ele já nos traz esses amigos para poder nos orientar, nos acompanhar a vida inteira, para que possamos errar menos, sofrer menos na realidade, porque nós viemos para ser felizes, né? A gente nasce para ser feliz e Deus quer que a gente seja feliz. Então, Ele não vai tirar essa responsabilidade nossa. E quando oramos, essas ondas, elas ficam menores, né? Elas têm uma onda menor, mas alcançam patamares enormes na espiritualidade. Somos ouvidos quando nos colocamos em oração, com o coração, e sempre aquilo, na prece a gente ora, a gente louva, a gente agradece a Deus, né? Tendo sempre esse sentimento de gratidão a Deus e de aceitação a tudo que temos, a tudo que somos. Todas essas formas de sentimento vão nos conduzindo muito próximos, né, a essa espiritualidade, a esses entes queridos, ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos
nos ajuda, né, a caminharmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: pela prece, o homem chama para si o consórcio dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções, e inspirando-os a bons pensamentos, e nesse intercâmbio, cada dia adquire força moral necessária para vencer as dificuldades e assim afastar de si os males que atrai por sua própria falta. E Jesus trouxe que a cada vez que formos orar, que a primeira coisa que precisamos fazer é fazer as pazes com os nossos adversários, ou seja, orar com o coração limpo, para que esses sentimentos e emoções negativas, eles não fiquem ali conosco e possamos fazer esse intercâmbio com eles da forma mais pura possível. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor com o nosso próximo, para que possamos, cada vez de orar, receber realmente essas benesses que vêm do alto. E estamos passando por tempos muito desafiadores, né? E a oração, ela está sendo essa amiga, essa parceira nossa, para trazer o equilíbrio, para trazer segurança, para trazer harmonia para nós, né, internamente, para a saúde, para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E assim, precisamos fazer essas reflexões. Como que nós estamos usando o nosso pensamento? Como que nós estamos carregando nesse minuto de tanto aprendizado? Como que nós estamos fazendo esse pensamento? Estamos orando? Estamos mais conectados com a espiritualidade? Porque Deus nos escuta o tempo todo. Ele nos sente o tempo inteiro. Então, que nós possamos senti-lo a cada dia mais e principalmente ouvi-lo, para que possamos tornar nossas vidas mais felizes, mais equilibradas e mais harmônicas. É isso, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, nos proteger e que possamos continuar a nossa caminhada, nos evoluindo e sempre com essa ferramenta da prece, que é esse sustentáculo para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.